Sim, certo. Professor, vamos começar então. Eu vou fazer um teste aqui com todo mundo para ver se eles estão nos ouvindo. E aí, à medida que o pessoal for chegando, eles vão entrando na reunião e a gente vai dando continuidade ao trabalho. Ronei e Siddhartha, vocês estão nos ouvindo? Podem digitar no chat que daí a gente tem noção se vocês estão nos ouvindo, tá bom? Ok. Siddhartha, tá ok para você? Siddhartha. Oi, Oi, Siddhartha, tudo bem? tudo bem e você, Tô Natália? bem. Eu vou pedir que vocês façam o seguinte, que agora durante a transmissão do professor, a gente deixe só a câmera do professor ligada, tá? Então vocês dão uma pausa na câmera de vocês e aí a gente também desliga o nosso microfone para o professor poder continuar e não dar retorno da nossa voz. Pode ser, Siddhartha? Ok, Então tá certo. A gente já está com a Beatriz, com o Ronei e com o Siddhartha aqui. Como a gente marcou 19h15, a gente vai iniciar o nosso trabalho. Quando os outros tutores forem chegando, eu vou aceitando eles, eles vão participando da nossa conversa. Eu estou gravando a webconferência para passar para possíveis pessoas que não consigam estar presentes nessa orientação, tá? Deixa eu só ver. Beatriz, você está nos ouvindo? Boa noite. É só dar um ok no chat se você está nos ouvindo bem, tá? Para a gente poder começar. Vamos ver. Beatriz, eu vou pedir para você só deixar o seu microfone desligado, tá? Ah, tá, Não, tudo desculpa. bem, tá ótimo. Então, pessoal, a gente vai iniciar, né, as nossas atividades de hoje. Esse que vocês estão vendo é o professor Nelson, né, professor Nelson? Seja bem-vindo à nossa equipe, né? E ele vai então dar uma introdução para a gente à disciplina de sociologia, que já iniciou, né, nesta semana com o primeiro encontro presencial e na semana passada já com a postagem dos guias, né? Então, a gente vai ouvir a explanação dele do que essa disciplina representa, do que ele está esperando Ok. da gente na Boa disciplina, noite e posteriormente a novamente a gente vai poder Natália, boa dialogar noite com a ele, todos, verificar o que você já tem Beatriz, de Rony, dúvida. Siddhartha, Gostaria que daí a Beatriz, espero ter tutora acertado presencial, e os os demais nomes. tutores presenciais que Então, eu sou o estejam professor aqui com a gente Nelson, possam Nelson também Rosário de dizer como é que Souza, foi o encontro de do ontem, como é Departamento que de os Ciências alunos estão Sociais da sentindo, para a gente Universidade também Federal do saber, né, Paraná. professor, como é que as coisas estão andando. Ah, Então agora eu vou agradeço desligar meu ao microfone e vou deixar a convite da palavra com o organização do professor Nelson, curso tá certo? Tá com o e senhor, professor. vou aqui fazer uma explanação para vocês sobre as características gerais da disciplina, as nossas expectativas em relação a ela e a expectativa de aprendizagem dos alunos e tendo ciência que vocês têm um papel fundamental de intermediação nesse processo. Alguns pontos já foram explanados no guia didático da disciplina que vocês tiveram acesso. Eu vou enfatizar alguns aspectos e talvez
aprofundar, explorar outros pontos importantes com relação à disciplina e com relação às atividades. Imagino que eu vou falar uns 5, 10 minutos e depois a gente pode conversar, que eu acho que é a parte mais proveitosa. Imagino que seja essa conversa. Me parece que vocês já tiveram a primeira atividade com os alunos no dia de ontem, né? Então podem me dar um retorno também e apresentar as suas dúvidas. Bom, a sociologia, alguns de vocês talvez já tenham ciência, né? Então peço desculpas se eu for repetitivo, mas acho importante mencionar. Uma das grandes contribuições da sociologia, das ciências sociais em geral, mas principalmente, desculpe, tem uma mensagem aqui. A Larissa acho que chegou e está com alguma dificuldade. Bom, eu vou continuando, espero que ela tenha condições de nos acompanhar. Então, uma das grandes contribuições da sociologia, assim como das ciências sociais, aliás, já cabe um esclarecimento, né? As ciências sociais são compostas pela sociologia, pela ciência política e pela antropologia. Não existe uma barreira rígida entre essas três disciplinas, mas cada qual tem o seu objeto próprio, né? A sociologia, como a gente está vendo, trata das instituições sociais, dos processos sociais, dos atores sociais. Nesse sentido, parece que ela abarca tudo, porque tudo envolve indivíduos associados, mas existem algumas diferenças e a gente vai mencioná-las, né? A antropologia trata mais precisamente da cultura. Hoje em dia a gente fala das culturas, do encontro das culturas. No início, a antropologia, ela tratava fundamentalmente das culturas outras, né? As culturas indígenas. Hoje em dia a antropologia trata de diferentes grupos que têm suas culturas próprias, suas regras, seus valores, seus símbolos, como por exemplo um grupo punk urbano, né? Esses jovens que se reúnem em torno de certos valores, de certas preferências musicais ou de vestimentas, etc. A antropologia vai observar, analisar, explicar esses comportamentos. A ciência política, por sua vez, trata fundamentalmente do poder, das relações de poder, de governo, de autoridade, das tentativas de apropriação e manutenção do poder do Estado, assim como das tentativas de influenciar esse poder do Estado. Então, tudo que está relacionado a isso a gente coloca no guarda-chuva sistema político, e a ciência política trata disso, né? Já a sociologia, então, eventualmente busca conceitos e recursos da antropologia, do mundo cultural, para falar da sociedade, ou eventualmente dialoga, se aproxima e também busca recursos conceituais da ciência política, das relações de poder, mas a sociologia mais fundamentalmente está preocupada com as relações que os indivíduos estabelecem entre si, relações que levam em consideração a reação, o comportamento do outro, as associações que os indivíduos empreendem em busca de determinados objetivos, em busca de realizações, os elementos que possibilitam as sociedades se manterem, se desenvolverem, se transformarem. Em poucas palavras, de maneira resumida, essas são as principais preocupações da sociologia. E como eu dizia no início, uma das principais contribuições da sociologia, assim como das ciências humanas, das ciências sociais, é desmistificar, desnaturalizar as leituras em torno dos comportamentos, né? Então, as ciências sociais têm a expectativa de, através do estudo rigoroso, teórico, conceitual e da atividade de pesquisa, né, de coleta de dados empíricos, de análise, demonstrar que as práticas sociais, os processos sociais, são resultado das ações dos próprios homens e não resultados
de interferências místicas, metafísicas, nem mesmo de forças inexplicáveis, ou da ação individual, da vontade individual de cada pessoa. As pessoas atuam no mundo dentro de certos padrões, de certas estruturas, de certas regras, de certos valores que elas não têm o pleno domínio, mas, por sua vez, as pessoas associadas vão construindo esse próprio processo social, essas próprias estruturas e essas regras. Então esse é um dos grandes debates das ciências humanas, das ciências sociais, a relação entre as estruturas, as regras, as instituições, os padrões morais, os símbolos, os signos e os indivíduos. Em que medida os indivíduos são constituídos, são determinados, atuam dentro de certos padrões inescapáveis, em que medida os indivíduos têm margem de manobra, de resistência e de transformação da realidade. Então essa relação entre indivíduo e sociedade, entre o subjetivo e o objetivo, é um dos temas da sociologia, um dos temas de fundo da sociologia. E como a gente não vai propor para os alunos desse curso um estudo aprofundado da sociologia, nossa expectativa é que eles tenham uma apresentação do que é a sociologia, nesses termos mais gerais, e a partir dessa apresentação eles possam perceber as contribuições, ter uma introdução também às contribuições que a sociologia deu até hoje à área específica da administração. Então, procedendo dessa forma, a expectativa, inclusive na parte introdutória do curso, da disciplina, é que os alunos percebam a contribuição da sociologia para desfazer as falsas impressões, as falsas leituras, os preconceitos, os misticismos, e percebam que a sociologia pode nos ajudar a explicar os comportamentos sociais e as instituições sociais. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que os alunos também percebam que a sociedade ela é feita de instabilidade e de estabilidade. Então, em certos momentos, em certas circunstâncias, em certos períodos históricos, as sociedades tendem a se equilibrar, as sociedades tendem a se harmonizar, e em outros momentos as sociedades tendem ao desequilíbrio, tendem ao conflito e à crise. E no mesmo momento, em situações conjunturais, esses elementos estão agindo uns sobre os outros, ou seja, numa mesma sociedade você tem fatores, processos, fenômenos que apontam para um equilíbrio, uma integração, e fatores, processos, fenômenos que apontam para o conflito. Dentro da sociologia, nós temos autores que, olhando para a história das sociedades, acreditam que o elemento mais explicativo, o que está mais presente, o que é recorrente, é o elemento do equilíbrio, da estabilidade, da solidariedade. Principalmente a escola positivista, no caso da sociologia, o grande nome nessa perspectiva é o Durkheim, o Émile Durkheim. Por outro lado, outros autores, outros pensadores do campo social acreditam que o que está mais presente na sociedade, o que é a chave explicativa dos processos sociais, é o conflito. São as situações de contradição, de conflito, que promovem o movimento da sociedade, a transformação da sociedade. Então é importante que os alunos, nessa introdução, percebam essas formas divergentes de olhar a sociedade, para que depois possam relacionar as contribuições de uma perspectiva e de outra na análise das organizações sociais. Também é importante dizer que a área das ciências sociais, das ciências humanas, não é uma área de verdades absolutas.
essas divergências, esses conflitos que estão presentes na sociedade, eles acabam contaminando, ou talvez essa não seja a melhor palavra, mas eles acabam contaminando o pensamento científico, o pensamento sobre a sociedade. Dito de outro modo, não existe uma neutralidade absoluta no campo das ciências humanas, no campo das ciências sociais e mais especificamente na sociologia. O que existe, portanto, é o debate, a produção de conhecimentos rigorosos, seguindo metodologias, reflexões teóricas, mobilização de conceitos, análise de dados a partir desses conceitos. Existe um reconhecimento mútuo do que é conhecimento científico na área da sociologia. E existe, portanto, diante desse reconhecimento, o debate em torno das ideias. Ou seja, é muito comum um sociólogo olhar o trabalho do outro, conhecer o trabalho do seu colega e dizer que esse trabalho é um trabalho científico, é um trabalho válido, no entanto, ao mesmo tempo afirmar que ele discorda dos resultados desse trabalho. Significa que ele reconhece que o trabalho foi bem feito, seguiu todos os critérios de cientificidade, mas a perspectiva adotada pelo pesquisador é diferente dessa do seu interlocutor. Ele observaria a realidade de outro ângulo, mobilizaria outros conceitos, levantaria outro tipo de problema e provavelmente chegaria a outros resultados explicativos sobre essa realidade. Diante disso, o que se faz é debater. Um tenta convencer o outro sobre a validade da sua análise, da sua explicação, e eventualmente se chega a algum consenso, o que é raro. Na maior parte do tempo o que ocorre efetivamente é o debate. Por isso é importante também que o aluno que está sendo introduzido à sociologia se acostume a observar o debate de ideias, de teorias, de conceitos e exercitar esse debate, né? Por isso que boa parte das atividades programadas são atividades de discussão e de debate. Não significa que a sociologia não tenha contribuições a dar para o campo das políticas sociais, das políticas públicas, que aliás é o nosso foco aqui, né, na administração pública, mas essas contribuições também passam pela opção que os nossos políticos, os nossos administradores, no caso os alunos, futuros administradores, vão fazer. Quer dizer, depende da política adotada por um governo, por uma autoridade, por um administrador, depende da perspectiva que ele assume, a mobilização de uma teoria, a mobilização de determinados conceitos, de determinadas explicações sobre a realidade e, consequentemente, a elaboração de projetos de intervenção apoiados nos conhecimentos, nos saberes sociológicos. Então, a ideia é que os alunos tenham uma introdução às principais perspectivas, aos principais conceitos da sociologia, ao caminho que foi percorrido até agora, nessa relação entre sociologia e administração, sociologia e organização, para que ele possa perceber como determinada perspectiva, determinada teoria contribui e conduz a um tipo de intervenção sobre a realidade social, em termos de administração pública, e como outra perspectiva conduz a outro caminho e outros resultados. Então, a sociologia contribui, mas não no sentido de verdades absolutas que, se forem apreendidas, levam ao êxito nas políticas. Como foi dito, a sociologia contribui, mas isso depende da situação política, do contexto político e das opções políticas que estão sendo feitas e das condições para implementar, das condições sociais e políticas para implementar certas diretrizes da administração pública. Enfim, a expectativa é que os alunos, falando de forma mais precisa, mais específica, principalmente sobre essa primeira parte do curso, né? A expectativa é que os alunos, com os primeiros textos,
tenham essa noção inicial em relação à sociologia. Claro que é uma primeira aproximação, então eu não estou exigindo e também não peço a vocês que exijam dos alunos um conhecimento profundo dos conceitos sociológicos e dos autores, né, esses três principais, o Weber, o Marx e o Durkheim. Na verdade, a expectativa é que os alunos percebam as diferenças básicas entre eles, ou seja, percebam que o Durkheim tem uma perspectiva voltada mais para essa dimensão da integração, do equilíbrio, da ordem, ou do que o próprio Durkheim chama solidariedade, e que o Weber e o Marx têm uma perspectiva que foca mais o conflito, a contradição, como elemento chave da sociedade ou das sociedades. Então essa é a intenção com os primeiros textos, as primeiras atividades. E somado à expectativa de que os alunos percebam a validade da sociologia, percebam a importância da sociologia para superar as pré-noções, os preconceitos, os misticismos e o quanto a sociologia pode contribuir para a compreensão científica da realidade social. Numa cientificidade diferente das ciências exatas, justamente porque não supõe uma verdade absoluta e definitiva. Num segundo passo, num segundo momento, ainda dentro das primeiras atividades, das primeiras leituras, a expectativa é que os alunos reconheçam o percurso histórico que já foi feito até aqui, quer dizer, a aproximação entre sociologia e organização, sociologia e instituição, não é algo recente. É uma história já com um bom percurso de quase um século. Então, também não se espera que os alunos façam estudos aprofundados sobre essa história ou que decorem os nomes dos autores, as escolas de pensamento, os conceitos. A ideia é que os alunos tenham uma primeira aproximação, uma introdução, tenham uma noção geral do percurso histórico dessa disciplina, inclusive identificando minimamente como a perspectiva do conflito esteve presente numa ou noutra corrente da sociologia organizacional, como a perspectiva do equilíbrio, da ordem, esteve presente em outras explicações, teorias da sociologia organizacional. Só um momento. Então, o texto da Lakatos, por exemplo, é um texto longo, é um texto com muitas informações, muitos autores, muitas correntes de pensamento dentro da sociologia organizacional. A ideia não é que se cobre do aluno que ele decore todas essas tendências, todos esses autores, ou que ele tenha um conhecimento profundo sobre tudo isso. A ideia, ao contrário, é que ele tenha essa primeira aproximação, uma noção geral do percurso que a disciplina já fez até esse ponto. Depois, num segundo momento, nós teremos alguns recortes, ou nós vamos privilegiar alguns aspectos, algumas discussões, no sentido de que os alunos percebam quais são os principais debates em torno dessa relação entre sociologia e organizações, sociologia e administração, sociologia e instituição. Um dos pontos principais é a separação entre a dimensão pública e a dimensão privada. A sociedade moderna se caracteriza por essa separação. A ideia é de que o mundo privado, o mundo da economia, o mundo dos negócios, o mundo da família tenha uma dimensão própria, características próprias, e o mundo público, do interesse público, relacionado ao Estado, tenha outras características, outras dimensões. É notório que no campo da administração, as abordagens que privilegiam a dimensão privada, a dimensão dos negócios e do mercado, esteja mais presente. A ideia de alguns autores é que é preciso resgatar a dimensão pública que envolve os negócios, que envolve as empresas, que envolve a sociedade. Ou seja,
as empresas, o mercado, as instituições, as organizações, por mais que elas sejam privadas, por mais que elas digam respeito ao mercado, aos negócios, elas têm uma dimensão de interesse público. Em que medida a sociedade deve manifestar as suas expectativas em relação a esse mundo da administração, esse mundo das organizações, e em que medida o Estado deve, correspondendo a essas expectativas públicas, regrar, normalizar, regular essa dimensão das organizações, essa dimensão dos negócios. Para um curso de administração pública, essa perspectiva me parece fundamental, né? Mostrar que a administração não diz respeito exclusivamente à dimensão privada, mostrar que se as teorias do campo econômico, ocupadas com a dimensão dos negócios, do mercado, estão mais presentes no mundo da administração, inclusive dando o balizamento para a administração do Estado, também é possível, ou no mínimo existe um debate, existe uma polêmica, no sentido de que alguns autores consideram que deveria ser o inverso, né? A reflexão sobre a dimensão pública, os conceitos relacionados ao público, os conceitos relacionados ao interesse coletivo, que deveriam estar mais presentes na administração e principalmente na administração do Estado. Então, alguns textos tentam enfatizar essa dimensão, assim como dar uma atenção mais especial ao Weber, ao Max Weber, que dos três autores clássicos da sociologia é o que faz uma reflexão mais aprofundada em torno das características das organizações, da burocracia, das características do Estado moderno, do significado desse Estado moderno, dos limites e possibilidades desse Estado. Então tem um texto exclusivo que trabalha esses conceitos, Estado, burocracia, razão, em torno da temática da organização. E finalmente a última parte do curso é uma parte que vai ampliar essa perspectiva do debate, da discussão e das alternativas em torno da administração, trazendo para o aluno discussões a respeito de teorias mais polêmicas, né, como a do Maurício Trachtenberg, que tem um viés marxista, anarquista. Claro que a ideia não é doutrinar, né? A ideia não é que o aluno seja direcionado para a opção A, B ou C, mas justamente o aluno perceba o debate, como essa área não é feita de pensamento único, que às vezes parece prevalecer, né? A ideia é que só existe uma maneira de administrar, a maneira correta, a maneira mais eficiente, a maneira mais produtiva, e não é verdade, né? As opções em torno da administração são opções que envolvem esse debate, e que é importante que o aluno tenha noção desse debate, inclusive para que ele possa depois fazer as suas próprias opções dentro das condições dadas, dentro do contexto em que ele vai estar inserido, dentro dos recursos sociais e políticos que estiverem ao seu alcance. Bom, em linhas gerais, acho que seria isso, né? Acho que eu já falei uns 20 minutos. Eu acho que as dúvidas, o debate vai ser mais interessante para todos. Coloco à disposição a partir desse momento. Pessoal, então, de repente, vocês podem escrever para o professor como é que quais são as dúvidas de vocês, o que surgiu nos encontros presenciais, como é que foi o encontro presencial de ontem, principalmente para a Beatriz, para a Larissa, para o Marlon, né, que estiveram com o pessoal já ontem, o que está acontecendo, né, para a gente poder, então, dinamizar esse debate. A Larissa já está escrevendo, vamos ver o que ela coloca para a gente.
Pessoal, se quiserem usar Então, também o aproveitando microfone esse para falar, gancho, vocês sabem que é eu só acho que apertar lá ficou na mais ou barra menos inferior no explícito no conversar, guia, né? tá? Aí Mas vocês podem eu acho fazer que a pergunta conversando a já gente pode diretamente, tá? Vamos lá, Larissa, enfatizar então. mais. Colocou uma A questão de que no ideia momento não tem do grandes vídeo, dúvidas, mas que os deu alunos uma ficaram paralisada bastante aqui tempo debatendo em na minha função da câmera. legalização das drogas. A O ideia do vídeo vídeo polemizou bastante a turma, tentei era voltar para o assunto que mais teórico, mas justamente, realmente o debate foi primeiro, interessante, né? Um mostrar relato da aula de ontem, então. que a abordagem da sociologia, como aliás das ciências em geral, é uma abordagem que deve primar pelo rigor e pelas preocupações de ordem coletiva, de ordem pública, né? Então, primeiro, afastar os preconceitos, as pré-noções, as noções que estão dadas, que a gente não sabe bem de onde vem, por quê, questionar por que se faz essa divisão entre bem e mal e se procura analisar o problema das drogas como um mal e o bem é o mundo sem as drogas, né? Será que essa tematização é a tematização mais adequada para a administração do problema? E especialmente para a administração pública, a administração governamental em torno do problema? E então o vídeo ajuda a perceber que essa tematização é uma tematização muito simplista, cheia de preconceitos, orientada por noções que vêm do mundo privado, ou seja, o mundo da religião, o mundo da família, o mundo dos interesses individuais, e que talvez a forma mais adequada, mais eficiente de administrar esse problema comece deixando de lado esse tipo de interpretação e buscando os fundamentos racionais para um tipo de política pública em relação às drogas, né? Então, ali no debate da pesquisadora e o debate da jornalista, ficou evidente isso. A jornalista, bom, acho que ela não estava muito preparada para o debate, né? Ela começa a ficar assustada com a perspectiva apresentada pela jornalista, desculpe, pela pesquisadora, e não é uma perspectiva tão assim diferente, quer dizer, é o que está nos debates em torno da questão das drogas, né? Então existem aqueles que acham que o combate militar às drogas, a criminalização das drogas é o caminho mais eficiente e aí usam argumentos lógicos e racionais para defender essa posição. E existem aqueles, como a pesquisadora do vídeo, que considera que o outro caminho é outro caminho mais pertinente. Então, é interessante os alunos perceberem que as políticas, a administração, e especialmente a administração pública, ela precisa fazer opções diante de um debate. E essas opções devem ser feitas não a partir de princípios privados, moralistas, de ordem religiosa ou familiar. O administrador não pode se comportar como um pai, como uma mãe, ele deve se comportar pensando no caminho mais eficiente, mais lógico, mais racional para um tipo de política. E então a ideia era que o debate mostrasse isso para o aluno, né? Mostrasse como esses elementos estão presentes. Acho que tem mais algumas abordagens aqui. E o Marlon escreveu o quê? Para os alunos, quem não estudar ficará para trás. Não sei o que ele quis dizer com isso. Por ser uma disciplina teórica, acredito que seja mais tranquilo trabalharmos, né? Para os alunos, quem não estudar ficará para trás. Esse é um aspecto interessante de ser mencionado, né? A sociologia e a introdução à sociologia, a sociologia organizacional, ela tem esse apelo teórico forte, né? O aluno se familiarizar das discussões, dos conceitos, dos autores, quais são os debates atuais e em que medida a sociologia pode contribuir com a temática da organização, da administração, especialmente a administração pública. E eu sei que isso às vezes é um desafio, né? Então por isso que eu tentei, com a ajuda do livro guia, eu tentei
contrabalançar essa dimensão teórica, incentivando os alunos a pensarem as suas realidades, as instituições, as organizações que eles estão mais próximas a eles. Esse vídeo mesmo inicial também é uma tentativa de mostrar, olha, essas discussões teóricas todas não são tão abstratas, não são tão distantes, não são tão longínquas, elas orientam esse tipo de debate, e os alunos, espera-se daqui a pouco, estejam em posições de administração e que possam contribuir com o debate dentro da administração, um debate calcado em conceitos, em teorias sociológicas, e que possam orientar, justificar os tipos de políticas que vão ser adotadas. Então, a ideia é tentar equilibrar um pouco, através das atividades, esse esforço teórico com a proximidade do cotidiano e da realidade dos alunos, né? Aqui a Beatriz diz, no início houve uma certa resistência, só um pouquinho aqui. No início houve uma certa resistência, talvez em função dos alunos ficarem com receio de colocar suas ideias, se posicionaram timidamente. Ao final acabaram por falar sobre outros assuntos polêmicos. Em relação à entrevista, colocaram pontos como o Estado, outros a questão pessoal. Foi bem interessante, né? Tem aqui a Larissa. Eu particularmente achei ótimo trazer mais próximo para a realidade dos alunos a teoria. O meu receio é que eles não tenham vinculado os assuntos, mas acredito que seguindo suas explicações eles compreenderão. É um desafio. A nossa área, ela dá um pouco margem para isso, né? Qual é a fronteira, o limite entre o achismo e a argumentação mais rigorosa, a argumentação mais vinculada às teorias, aos conceitos. É claro, a gente não pode também exigir demais de quem está começando. Muitos deles talvez estejam se familiarizando, tendo uma primeira oportunidade de se aproximar da sociologia. Eu sei que hoje muitos cursos do ensino médio já têm, muitas escolas já têm a sociologia, mas o perfil dos alunos, não sei se vocês podem me dizer melhor, mas talvez muitos deles não tenham tido oportunidade de contato com essas disciplinas, sociologia, filosofia. Então também a gente não pode exigir demais. Eu acho que seria interessante, dentro do possível, os tutores exercerem um papel de justamente tentar ir além do achismo, né, nesses debates. Quer dizer, ok, a sua opinião sobre as drogas é essa, interessante, mas e se nós relacionarmos os conteúdos da sociologia, os autores que enfatizam a dimensão do conflito, os autores que enfatizam a dimensão da integração, se nós pensarmos os argumentos de ordem privada e de ordem pública, será que a jornalista, né, aquelas questões que eu coloquei, né, será que a jornalista ela mobiliza argumentos válidos para o debate, porque são argumentos que dizem respeito a uma dimensão pública, coletiva, de objetividade, de eficiência da política antidrogas, ou ela está mais preocupada com questões pessoais, privadas, familiares, né, como proteger o filho, eu preciso dizer para o meu filho que isso é um mal e que ele não pode se aproximar disso. Quer dizer, em que medida isso não é ilusório para uma política de Estado, né? À medida que uma parcela das pessoas vai se aproximar das drogas e não tem como evitar. Então a política talvez deva seguir por outro caminho. Essa é a posição lá da pesquisadora. A Larissa... Uhum. Professor, enquanto eles estão digitando, deixa eu tentar antecipar, falar um pouquinho sobre a sua pergunta. O senhor falou qual é o perfil dos alunos. Na verdade, é bastante heterogêneo. Assim, a gente tem, às vezes, alunos que estão há muito tempo fora da escola, né? Que
às vezes não tiveram um contato já com a disciplina, o senhor tem razão nisso, né? Muitos deles também, na maior parte das vezes, são funcionários públicos, então eles têm a dimensão vamos dizer, da experiência, às vezes até mesmo contaminada pelos preconceitos, né? Dessa vivência que eles têm já do seu trabalho, mas realmente é bastante heterogêneo. E por isso que muitas vezes também a gente tem tanta polêmica como os tutores estão colocando, né? E por isso que às vezes também talvez uma sugestão interessante da gente seguir com o debate e colocar determinados limites dentro desses achismos e direcionar um pouquinho essa questão de aprofundar um pouco mais o debate, seria a gente utilizar um espaço na plataforma para seguir um fórum, talvez, de discussão que amplie o que eles estão falando no encontro presencial e até talvez o professor possa acompanhar, mediar esse debate para direcionar mesmo os limites do que eles estão colocando. Isso é fácil da gente conseguir operacionalizar via a plataforma que eles já estão utilizando. Se o professor achar que é uma ideia interessante, a gente pode fazer isso também, tá? Esse primeiro debate era os alunos perceberem, ou se já percebiam, né, demonstrar essa fronteira. Claro que não é uma fronteira rígida, mas existe uma diferenciação entre a dimensão do público, dos interesses públicos, e a dimensão privada. Esse é um grande debate da sociologia atual, das ciências humanas atual. Como eu disse há pouco, quer dizer, uma das características da modernidade, quando a gente fala modernidade, é dessa sociedade que acredita, depois do feudalismo, né, com a superação do feudalismo, da sociedade tradicional, a sociedade que acredita que os homens são racionais, livres e iguais, e dentro dessa perspectiva nós precisamos organizar a convivência coletiva, né? Então não vamos aceitar mais que uns mandem nos outros porque Deus quer, ou por força da tradição, ou por qualquer outro tipo de argumentação nesse sentido. Então, a saída que foi encontrada é a democracia, ou seja, a ideia de que nós aceitamos a autoridade, nós aceitamos o poder, nós aceitamos o Estado, porque nós participamos dessa construção, dessa engrenagem, né? Nós consentimos, é a palavra que é usada nesse campo aí. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que tem poder, que tem autoridade, portanto tem dominação, mas é uma dominação que aposta nessa contrapartida, né, na contrapartida do consentimento. Voltando ao ponto do público e privado, significa que a nossa sociedade, a sociedade moderna, ela não se ocupa de encontrar o bem supremo que vai organizar o mundo, né, como era na sociedade passada, né, a ideia de Deus, só existe um Deus e só existe uma verdade divina e todos têm que se comportar de acordo com ela. Isso não existe mais. Né? Muito fácil perceber, cada um tem o seu Deus, alguns nem têm Deus, e isso não pode impedir que a gente conviva uns com os outros pacificamente. Então a aposta da democracia é dividir o público-privado no sentido de colocar essas questões da escolha sobre o que é o bem, sobre o que é o mal, no sentido de bem supremo, de valores morais supremos, no campo privado. Então é no campo da família, no campo das amizades, é no campo da religião, que cada um vai escolher o que é o bem para si, o que é o mal para si. E no campo público nós temos que encontrar os caminhos para a convivência pacífica, para a convivência coletiva. Então a sociedade moderna enfatiza os procedimentos, as práticas que são as práticas democráticas, né? A decisão pela vontade da maioria, o interesse coletivo, e para que isso funcione, também é preciso um certo altruísmo e não um individualismo e um egoísmo. Então, independente das nossas diferenças privadas, nós vamos construir a convivência coletiva pacífica em cima dos procedimentos, das regras e das práticas democráticas. É essa a teoria, pelo menos, né? Pois bem, então significa que a administração pública, então, deve se pautar, tentar identificar e incentivar, inclusive, o debate em torno de quais são os interesses coletivos, quais são os interesses públicos. Alguns autores enfatizam, dentro desse debate sociológico atual, que um dos elementos da crise da modernidade, da crise da sociedade atual, é justamente o declínio dessa dimensão pública, desse debate público, desse interesse público, do altruísmo,
E ao contrário, né, a nossa sociedade cada vez mais valoriza a dimensão privada, os interesses privados, os valores privados, o egoísmo, o consumismo, e isso dificulta a construção da convivência coletiva. Então é um tentando impor a sua religião para o outro, é um tentando impor os valores do seu grupo privado para toda a sociedade, como nessa temática das drogas, ou hoje tem uma discussão muito atual em torno da criminalização da homofobia, né? Então certos grupos religiosos privados são contra e fazem tudo para que isso não seja aprovado, porque a sua religião é contra o homossexualismo. Ok, a sua religião faz a opção que quiser, porque isso é do campo privado. Nós estamos discutindo um problema público. Muitos homossexuais são vítimas de violência, e é preciso, alguns acham que é preciso uma lei para conter isso, né, para criminalizar de forma mais contundente essa prática. Então, quando esses grupos privados, religiosos, levam os seus interesses para a esfera pública e tentam fazer valer os interesses privados no público, isso é um sintoma, para muitos pensadores da sociologia, da ciência política, isso é um sintoma da crise do público, né? À medida que a gente dá mais importância cada vez mais ao privado e menos ao público, né? Você passa numa banca de revista hoje, você vê várias publicações, revistas, etc., sobre a vida privada das celebridades, e muito poucas sobre as questões públicas, as questões coletivas de interesse público. Então, esse início da disciplina era importante, esperava-se, né, que os alunos percebessem essa distinção entre o público e o privado, essa crise do mundo público em função dessa confusão, né, dessa muitas vezes exacerbação do privado em detrimento do público, e como eles, como administradores e futuros administradores públicos, a princípio, né, claro, cada um faz a sua opção, mas a princípio deverão valorizar a dimensão pública, do interesse público, do interesse coletivo e da administração pública. Vejamos aqui outras questões e manifestações. Eu acho que a próxima, professora, é aquela que a Érica coloca, que é a realmente, seguinte questão, que os autores como Durkheim, o Weber, o Marx tratam de assuntos e conceitos complexos. E a Érica manifesta a dúvida se o tempo disponível nesses encontros presenciais é suficiente para que todas essas questões sejam devidamente discutidas. Então ela coloca essa questão e a Beatriz concorda com ela. A Érica é tutora à distância, a Beatriz é tutora presencial, então elas manifestam essa preocupação. A ideia é que os alunos tenham uma introdução, né, uma aproximação, não está se pedindo para eles que nesse primeiro contato eles tenham um domínio dos conceitos do Durkheim, do Weber e do Marx. O Weber a gente vai exigir um pouquinho mais, que vão acontecer outras leituras, né, além dessas iniciais, uma outra leitura e que espera-se que eles tenham uma noção um pouquinho mais clara do conceito de burocracia, de Estado e de autoridade legítima, de racionalidade ali do Weber. Mas os outros a gente espera que eles tenham uma familiaridade, né? Então a cobrança é mais nesse sentido, se eles se familiarizaram, se eles tiveram um primeiro contato, porque toda disciplina, seja ela à distância, presencial, num curso de graduação, de mestrado, de doutorado, toda disciplina é uma introdução, né? O aluno, daí, a partir dos seus interesses de pesquisa ou de trabalho, é que ele vai ter que investir nesses conceitos, nesses autores, conforme suas necessidades, né? Então, a cobrança nesse momento não é de um conhecimento profundo, aquisição de um conhecimento profundo em torno desses conceitos. É claro que o rendimento vai ser maior se os alunos cumprirem
as tarefas, ou seja, eles têm que ler em casa o texto introdutório, ler, reler, estudar, quer dizer, recorrer aos dicionários de sociologia, de ciência política, de filosofia. O ideal é esse. Eu sei que nem todos vão cumprir com esse ideal, mas o aluno, especialmente esse tipo de aluno, como me foi passado, né, o aluno de educação à distância, ele deve ter esse empenho autodidata, né? Então a gente dá as diretrizes. Então, se ele fizer um estudo do texto que foi proposto, né, a gente passou um texto introdutório, né, lá da Silvia Araújo e outras autoras, né, sobre o Durkheim, o Weber e o Marx. É um texto, claro, bem inicial, não é tão complexo assim, dá uma primeira ideia, uma primeira aproximação em relação a esses autores, e a princípio o aluno que conseguir distinguir minimamente o Durkheim do Weber e do Marx, né, o Durkheim um pensador mais preocupado com o equilíbrio, com a integração, com a solidariedade, que tematizou a divisão do trabalho e considerou que a divisão do trabalho pode agregar à sociedade, e o Weber e o Marx também tematizaram o trabalho, a sociedade capitalista, mas apontaram a dimensão do conflito, da contradição como um elemento chave. Quer dizer, se os alunos perceberem isso, já é um ganho, já é uma primeira familiarização com o tema. A outra questão agora da vez seria... Acho que é o Siddhartha está colocando. Inclusive, professor, essa é uma questão que o senhor também já deve imaginar que sempre nos preocupa muito, né? Porque o tutor acaba avaliando, os alunos também questionam muito todas as avaliações pelas quais eles passam, né? E aí o Siddhartha coloca que o senhor comentou que a sociologia, por sua essência, não busca a verdade absoluta, né? E é uma área que prioriza os debates. Então, a dúvida que ele manifesta é como o tutor, que é responsável pela avaliação à distância, que o Siddhartha é tutor à distância, qual é a melhor maneira de avaliar os diferentes posicionamentos no campo da sociologia e como proceder com a divergência quanto aos princípios que estão sendo apresentados, né? Então, que critérios utilizar? Muitas vezes, provavelmente isso a professora Carolina deve ter pedido para o professor um guia de correção, né? Que é exatamente esse o caso. Como a gente consegue colocar os parâmetros? Quais os critérios devem ser utilizados para que também esses alunos tenham uma avaliação justa diante do que eles colocam, né? Então, essa é a pergunta do Siddhartha. Então, na sociologia, nas ciências humanas, a gente não tem a verdade absoluta. Então, a gente não pode cobrar do aluno que ele apresente qual é a verdade sobre a sociedade. Quem é que estava certo? O Marx, o Weber ou o Durkheim? E nem é o fundamental ele emitir opinião, né? Na minha opinião, o Marx está mais correto do que o Weber. Isso pode até aparecer aqui ou acolá, mas não é o fundamental. E a gente nem pode avaliar o aluno em função disso, né? Aqueles que gostam do Marx tiram 10, os que gostam do Durkheim tiram 5. Não é essa a questão, né? Então, como proceder essa avaliação? Os alunos que demonstram essa familiaridade com os autores, com os conceitos, que conseguem nos explicar os elementos básicos do olhar e da explanação do Durkheim, a perspectiva do Durkheim, a filiação dele, a forma como ele olha a sociedade, o que ele prioriza. Os alunos que demonstram o mesmo em relação ao Weber, o mesmo em relação ao Marx. Quer dizer, não vai ser avaliado em nenhum momento a opinião do aluno. Claro, como é uma área que incentiva o debate, é interessante que o aluno exercite nas atividades, nos fóruns e um pouco também nos textos, exercite essa capacidade de argumentar. Então, não em torno de achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo,
mas, olha, pensando de acordo com o Weber, então me parece que a postura da pesquisadora no debate é uma postura mais adequada, mais interessante para a administração pública por causa disso, disso e daquilo, né? Então, em que medida na argumentação, na explanação das suas ideias, o aluno está dialogando, está mobilizando algum autor, alguma teoria, alguns conceitos. Então, a avaliação é mais nesse sentido. Em que medida ele demonstra familiaridade, quem sabe até talvez domínio de algum conceito, de alguma concepção teórica, ao apresentar seus trabalhos, suas atividades e seu debate. Em que medida ele busca fundamentar os seus argumentos não no achismo ou na sua concepção de vida, na sua concepção de mundo, mas nas discussões que foram feitas, e esse é o critério de avaliação, né? Então, menos importante é saber se ele é a favor ou contra isso ou aquilo, né? Ele pode ser a favor ou contra o que ele bem entender, e a gente não tem como dar nota para isso, né? A questão é em que medida ele argumenta, mobiliza teorias ou conceitos, ou demonstra uma certa familiaridade com as discussões e se posiciona em relação a isso. E principalmente nas atividades escritas, onde ele tem perguntas para responder, resumos para fazer, né? O que a gente vai cobrar e espera, até eu peço que vocês orientem eles, que não se trata de eles apresentarem as opiniões deles sobre os autores. É claro, interessante que isso apareça na conclusão, num ponto ou no outro. O principal que eles precisam produzir para que eles sejam avaliados é a explicação, em que medida eles conseguem explicar os autores, os conceitos, as teorias com as suas próprias palavras, né? Esse esforço de explicação, respondendo uma questão, respondendo outra questão, fazendo um resumo, fazendo uma análise do texto. Se ficar, apesar da resposta ficar ainda alguma dúvida, alguma inconsistência, vocês podem recolocar as questões, né? Qual seria a outra? A Beatriz, então, do Polo da Lapa, coloca, professora, ela é tutora presencial, que um dos objetivos da unidade 3, que está explicitado na página 8 do guia didático, é explicar a relação de atitudes e valores individuais com movimentos mais amplos. Daí ela pede para o senhor detalhar um pouco mais essa questão, que talvez não tenha ficado muito clara para ela como é que vai ficar. E principalmente daí para os tutores dos encontros presenciais, nos tutores presenciais, é importante detalhar esses objetivos para que eles saibam como lidar e como conduzir o debate, que é lá presencial, e na hora eles têm que estar com os argumentos em dia, né? Então essa é a dúvida da Beatriz. Ele constrói o seu percurso, né? Isso é um elemento muito forte da modernidade, na ideia que nós somos racionais, livres e iguais. Então, se somos racionais e livres, nós podemos construir nosso próprio destino, né? Só que alguns autores da filosofia, das ciências humanas e mais precisamente da sociologia mostram que a gente não constrói o nosso percurso como bem quer, né? A gente sofre os constrangimentos da sociedade em que nós vivemos. Então, a nossa sociedade tem regras, tem valores, tem princípios que nos limitam bastante. Então, como é que se dá esse jogo entre a dimensão individual e a dimensão coletiva? Porque, ao mesmo tempo, essas regras, esses valores, esses princípios vão mudando e, de alguma forma, os indivíduos participam dessa transformação do mundo. Então, esse é um grande debate, é um debate clássico, né, da sociologia. E no campo das organizações é justamente mostrar que alguns autores discutem que
as condições sociais, as condições culturais, o ambiente em que a organização está inserida, oferece, por um lado, limites à própria organização. Então, a organização pode ter ideias maravilhosas, fabulosas, muito interessantes, administração pública, né? Vamos pegar um tema bem polêmico e bem atual, né? Boa parte dos pensadores e dos ativistas dos movimentos sociais de esquerda, chamados progressistas e tal, consideram que a melhor política em relação ao aborto é a descriminalização, porque criminalizar o aborto, ao invés de ajudar a resolver o problema, só complica mais, né? Não vou me alongar nisso aqui agora, mas é uma posição polêmica e é um tema, né? E a presidente Dilma, o PT, são ou pretendem ser ou se dizem ser de esquerda. Então, o que se esperaria? Que a política pública do governo, desde o Lula e agora da Dilma, que ainda é uma mulher, né, fosse uma política em relação a esse tema de descriminalização. E provavelmente é isso que eles gostariam de fazer. Mas as condições sociais, culturais impedem que eles percorram esse caminho, né? Ficou evidente isso na eleição. Claro, a gente pode concordar ou discordar da postura que a candidata Dilma assumiu, mas um fato é evidente, né? Ela avaliou, os seus correligionários lá avaliaram que era um risco muito grande ela tocar nesse tema, investir nesse tema, porque as condições sociais, culturais, políticas não eram favoráveis para isso. Então, voltando ao ponto, esse item do curso, da disciplina, é o item que pretende mostrar essa relação entre as práticas individuais, as atitudes individuais, que em parte são pautadas, balizadas, limitadas pelas regras, valores, princípios presentes na sociedade, mas em parte também influenciam as atividades no campo coletivo das instituições, das organizações e no limite aí da administração pública, da administração estatal, né? Então, não sei se eu contemplei, mas eu acho que quando avançar a disciplina e os textos e tal, isso vai ficar mais claro. Tinha uma outra dimensão da questão. Tem, na verdade, daí é uma questão um pouco mais operacional que a Beatriz coloca, né, professor? Que o senhor também já deve estar acostumado às vezes que isso acontece. Ela coloca que alguns alunos vêm para a aula, né, para o encontro presencial, sem a leitura prévia que a gente indica para eles fazerem. E eles dizem que isso é por falta de tempo, tem o trabalho, eles não conseguem fazer. Como lidar, então, com esses... até o Marlon está destacando que eles raramente leem os textos antecipadamente. Então, como que a gente faz com eles? Como é que a gente conduz isso? Então, essa é a dúvida deles. Eu, como professora, sei que às vezes isso também realmente acontece, né? O professor pode dar a sua condução, mas de repente uma sugestão que eu já vou antecipar, não sei se o professor concorda ou não, mas até utilizar uma parte do encontro presencial, então, para fazer com que eles tenham esse momento de leitura, porque às vezes eu acho que a leitura é um hábito, né? Que eles não param, não tiram um tempo para fazer isso, e se eles não estão fazendo, eles vão ter que aprender a fazer isso e perder talvez algum tempo que eles poderiam estar discutindo mais do encontro presencial para fazer as tarefas que eles não estão realizando, mas essa é uma opinião. De repente o professor pode conduzir de uma outra forma, né? Só uma colocação. Vocês tutores, todos nós temos uma expectativa de ensino-aprendizagem, planejamos, elaboramos. Sim, professor, tá dando para ouvir tranquilo. Tal, só que isso depende das condições sociais e culturais, né? Então, pelo que vocês estão relatando, os alunos têm um costume, quer dizer, uma cultura
difícil de ser superada, em função das circunstâncias também deles, né, que trabalham, etc. Enfim, em função de tudo isso, eles têm essa dificuldade de cumprir aquilo que estava programado. Então, nesse caso, a gente tem que usar o bom senso, né? Quer dizer, aí, como dizem alguns, o meio termo, né? A mediania, às vezes, é a atitude mais sábia, né? Então, não adianta a gente chegar com uma postura rigorosa, e elevar ao máximo a nossa autoridade e dizer, bom, então se você não leu o texto, você não vai participar das atividades, a sua aprendizagem está comprometida e você vai reprovar. É provável que a gente tenha uma desistência muito grande e uma reprovação muito grande, e também não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é tentar fazer com que os alunos aproveitem ao máximo, e o máximo de alunos aprendam e avancem e consigam trilhar um caminho favorável até para que no futuro possam de repente retomar esses estudos e tudo mais. Também o outro extremo não é válido, né? Tudo bem, não precisa ler, não precisa fazer muita coisa, vai aí do jeito que dá e no final a gente dá um jeito, não é isso também. Então o meio termo, acho que é isso que você falou, né? O meio termo é chamar atenção para o aluno que ele vai ter um maior proveito, um maior aproveitamento, um maior rendimento para o seu curso, para o seu trabalho e talvez até para a sua vida, se ele cumprir, tentar o máximo possível cumprir com essas atividades, que isso pesa na hora da avaliação e realmente, né, nós vamos considerar, vocês vão considerar se o aluno está mais empenhado ou menos. Um aluno que se empenhou mais não pode provavelmente tirar uma nota mais baixa do que outro que não se empenhou, enfim, né, claro que tem situações específicas, mas provavelmente isso vai acontecer. Então mostrar isso para o aluno e ao mesmo tempo tentar criar as condições, como foi falado, para que ele supere isso, tá? Então você não leu, então ao invés de participar dessa discussão, que para você não vai render muito, então você senta aqui e leia o texto, faça suas anotações e tente correr atrás do que foi perdido e tal, né? Então acho que esse meio termo é o caminho, né? Não tem muito outra solução. Obrigada, professora. Eu acho que é sempre bom quando o professor tem essa disponibilidade de conversar com a gente, colocar os parâmetros, porque a gente acaba, então, tendo mais segurança para lidar com os alunos, né? E tendo talvez até um padrão para a gente poder seguir de como lidar com isso, porque às vezes a gente tem, então, 5 polos, né? Cada polo tem mais ou menos 2 turmas de 30 alunos, talvez menos pelas desistências que já aconteceram, né? Então, lidar com isso de uma forma justa, né? E de certa forma que tenha um padrão, eu acho que é importante, e essa colocação que o professor faz, esse direcionamento para a gente, é sempre muito importante para a gente saber como lidar, então, com tudo isso, né? E também para a gente saber o contexto do que o professor está esperando da disciplina. Gostaria de saber, pessoal, se vocês têm mais alguma colocação para fazer para o professor, mais alguma coisa que está, no momento, precisando de orientação, né? Também, o professor está sempre conosco, a gente pode conversar com ele mais vezes, ou mesmo de outras formas, via e-mail, ou os nossos fóruns de coordenação, para tirar essas dúvidas e a gente tentar cada vez mais, tentar fazer com que esse trabalho fique mais seguro para vocês poderem desenvolver, tá? Vamos ver o que vocês estão colocando aqui. A Larissa colocou que também achou muito proveitosa a discussão, né? E daí depois ela coloca que foi bastante esclarecedor e que entendeu melhor o direcionamento da disciplina. E a Cris, então, coloca quando receberemos o guia de correção. Eu acho que isso o professor já até respondeu, falou que se comprometeu até o final da semana em colocar novas orientações, né? Mas, de toda forma, eu vou já passar a palavra para ele mesmo poder falar. A Beatriz agradece os esclarecimentos.
E a Cris coloca esse destaque do guia de correção porque ela fala que a disciplina termina no final do mês e as correções precisam ser feitas, né? E o Marlon ainda pede sobre a avaliação dos alunos nos encontros presenciais. Então, né, como dar nota para quem participar do debate tem a nota máxima e tudo mais, né? Então, a gente tem duas questões, né? Basicamente, a Cris quer saber dos guias de correção e os tutores presenciais a respeito de como avaliar no encontro presencial. Então, eu vou passar a palavra para o professor. Nos fóruns, né, e mesmo nas atividades presenciais, participarem, se interessarem, demonstrarem interesse e também demonstrarem o estudo, né, na medida justamente que eles tentem argumentar, tentem se manifestar sobre os temas que foram propostos, né, sem ficar se desviando, se dispersando e, na medida do possível, mobilizar os conceitos ou as teorias ou tentar relacionar minimamente a discussão ao que foi estudado, o que foi proposto como estudo. Então, os alunos, aí vocês avaliam, né, os alunos que participam mais, que fazem mais esse link entre o que está sendo debatido e os estudos que foram propostos, esses alunos, claro, merecem as notas mais elevadas, enquanto aqueles que não participam ou participam minimamente, né, vão ficar com notas menores. E vocês, imagino, né, eu também estou estreando nesse tipo de ensino à distância, mas imagino que vocês também podem e devem incentivar eles a participarem, né? Seria isso. Sobre o guia, assuma esse compromisso aí até o início da semana de enviá-lo. Se não todo ele, espero que todo já, mas se não todo, uma boa parte para que vocês já possam ir conduzindo as avaliações dos primeiros pontos aí do programa. E o quanto antes, até no máximo meio da semana, encaminhar ele completo, né? Outras questões? Eu acho que os tutores estão, então, colocando que julgaram bastante esclarecedores o que o professor colocou, né? E manifestam que essa preocupação com o padrão é importante, né? E isso é importante na avaliação, então a gente sempre fica preocupado, eu acho que essa é uma preocupação constante mesmo. E ainda parabenizam e dizem que foi muito esclarecedor. Então, assim, se vocês ainda tiverem alguma coisa para perguntar, vocês podem colocar, né? De minha parte, eu gostaria de agradecer ao professor, eu acho que foi excelente a participação dele, tudo que ele colocou para a gente esclarece muito, dá esse direcionamento. Muito obrigada, professor, de verdade, acho que foi excelente a sua conversa. E aí eu também deixo a palavra para o senhor finalizar, fechar, se quiser colocar mais alguma coisa para a gente, tá bom? No começo dos debates, seja no fórum ou das atividades presenciais, vocês devem deixar claro que vão exercer esse papel de mediação. Mediação significa distribuir de forma equitativa a palavra, cortar aqueles que começam a se dispersar, né? Vocês dizem, olha, eu vou ter que fazer esse papel em nome do interesse coletivo. Às vezes a gente mesmo se distrai, vai se dispersando, falando de outras coisas. Eu vou chamar atenção para que a discussão venha para o nosso ponto principal. Incentivar aqueles que não estão falando para que falem, né? É um fórum aberto, o espaço da sala de aula e esses fóruns e atividades correspondem ao espaço da sala de aula, é um espaço de exercício do debate, né? Então o aluno deve se sentir à vontade para falar coisas até mesmo que às vezes não tem muito sentido, e o tutor vai corrigir, vai dizer, olha, não é bem por aí, vamos discutir por aqui e tal. Então é um lugar que não precisa ter muita preocupação se está acertando ou se está errando, né? A ideia é justamente exercitar para desenvolver essa qualidade da argumentação e do debate, né? Então, coordenar o debate é fazer isso, né? Eu agradeço também
as manifestações elogiosas de vocês. Espero que eu possa contribuir outras vezes, né, para que tudo corra bem. E também agradecer o interesse, a participação, a manifestação de todos com suas questões, suas dúvidas e cobranças. Também tem que cobrar mesmo para que tudo corra dentro do esperado, né? Sobre o vídeo aula, acho que vai ter alguma programação de vídeo, né? Não tenho bem certeza. Sim, professor, já esclarecendo para vocês, até contando uma novidade para vocês, eu acho que os tutores ainda não estão sabendo, que a gente está passando por algumas mudanças, professor, então, tem uma nova pessoa, pessoal, que é o professor Glauco, que ele está trabalhando com a gente com as videoaulas. Até hoje à tarde a gente estava na TV UFPR, que é uma nova parceria aí que tá sendo desenvolvida entre a educação à distância e a universidade como um todo, né? Para a gente poder melhorar a qualidade das videoaulas. E o professor Glauco veio para coordenar exatamente isso. Então ele já vai conversar com o professor, fazer uma agenda para a gente gravar algumas videoaulas, né? Vai conversar com o professor para ver exatamente como é que a gente pode fazer isso e organizar agendas, mas a gente vai ter esse tipo de material para vocês em breve, a gente disponibiliza e avisa, tá? Realmente, Marlon, acho que a gente, com essa parceria, a gente ainda tem algumas restrições, né, em termos de horários, de possibilidades de gravação, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai conquistando esses espaços, essas parcerias, e as coisas estão se encaminhando para a melhoria de tudo que a gente está esperando e há tanto tempo já discutindo, que os tutores são as pessoas que mais acompanham esse dia a dia e sabem das dificuldades e das coisas que a gente ainda precisa melhorar. Então, provavelmente logo vocês vão receber essa orientação e o professor Glauco vai conversar então com o professor Nelson para a gente fazer essas atividades, tá bom? Então, obrigada a todos. Sim, isso, claro. Sim. Ótimo, professor. Inclusive, deixa eu já destacar isso, é um recado que eu tenho tentado dar para vocês, tutores, né? Que vocês possam realmente auxiliar também nesse sentido, porque são vocês que estão lá no dia a dia com os alunos, são vocês que recebem essas demandas, isso às vezes não chega para nós, às vezes até chega para nós da coordenação, mas não chega para o professor. Então, tenham esse papel também de buscar o que está acontecendo, o que vocês estão precisando, quais as dúvidas, e trazer isso para nós, porque isso facilita em muito a gente entender o que está precisando, o que está faltando, e enriquecer os materiais com explicações mais detalhadas, ou tudo mais, como vocês têm feito agora com contabilidade, me passado essas demandas. Eu acho que vocês podem adotar isso como uma prática e já passar isso para o professor Nelson também, que a gente tenta fazer com ele para já focar naquilo que é prioridade, principalmente porque vocês sabem que o nosso tempo nem sempre é muito grande. Vocês mesmos comentaram que a gente tem dificuldade com o tempo nos encontros presenciais, e em toda a disciplina ela é num período curto. Então, quanto mais vocês puderem nos auxiliar para entender como é que está o processo de aprendizagem desses alunos e aonde que a gente pode interferir, facilitem muito também a produção dos materiais por aqui, tá? O Marlon, deixa eu só ver o que você está falando. Seria interessante a professora ter acesso no espaço do curso para disponibilizarmos diretamente essas demandas. Ok, isso daí eu já posso providenciar, né, para ele estar cadastrado no espaço geral, e a gente utiliza a partir de lá. E no espaço da coordenação, quando a gente tem dúvidas específicas, daí a gente fala com o professor diretamente no espaço da coordenação. Eu vou fazer isso amanhã com o CPA desse cadastro, tá, professor? Aí eu passo para o professor as orientações,
né? E aí a gente consegue uma comunicação mais efetiva. Então, pessoal, isso serve para vocês. Então, um alerta agora. Professor, desculpa, eu vou utilizar esse espaço já para a gente combinar algumas coisas, tá? Serve para vocês, pessoal. Vocês precisam ter o hábito de acessar também esses espaços, porque às vezes o espaço geral, o espaço da coordenação, a gente tem que utilizar ele de uma melhor maneira. Eles estão ociosos porque também não há uma demanda e um acesso efetivo. Então, vamos utilizar esse espaço, a gente cadastra o professor lá e a gente utiliza esses espaços para conseguir dinamizar mais. Então, é uma chamadinha aí para vocês, para a gente ir mais vezes para esses espaços, utilizar mais isso, ver que materiais estão postados lá, para a gente ter um espaço, vamos dizer assim, coordenado de comunicação, e a gente sabe que lá vão estar as informações coordenadas em tempo e espaço para todo mundo saber o que está acontecendo, tá? Então, vamos começar a acessar mais esses espaços, e amanhã eu já faço o cadastro do professor lá, porque eu tenho que solicitar via CIPEAD para a gente viabilizar essas questões que vocês estão colocando, tá certo? Siddhartha ainda está escrevendo, o pessoal está escrevendo, a gente já tá ok, Larissa, beleza. Bom, em linhas gerais era isso, né? Agradecer a todos pela atenção, pelo interesse, pelo papel Professor, que estão então, desempenhando eu acho e que acreditar, né? estamos, Acreditar já estouramos o tempo que eu previ para o no senhor, né? projeto. Falei que a Acho que eu gente teria percebi 1 hora de isso conversa, eu no já estou posicionamento de ultrapassando o tempo vocês, que eu quer dizer, pedi. não é só Então, uma eu só gostaria que o senhor formalidade. Eu acho que fechasse para a gente dos poder, então, problemas encaminhar a das finalização da nossa organizações reunião, hoje, tá pelo menos bom? alguns autores Vou desligar meu consideram, microfone, é a palavra está com o justamente senhor e eu já esse retorno. formalismo, né? As pessoas cumprirem os seus papéis que estão pré-programados de maneira formal e sem fazer uma leitura do contexto, dos problemas da dimensão social que envolvem as organizações, especialmente o Estado, a organização pública, né, a administração pública. Então, é isso que alguns autores chamam de uma racionalidade instrumental. Então, essa racionalidade instrumental não nos conduz ao bom caminho, né? Então, aqui no curso, a mesma coisa. Se cada um apenas se ocupar de cumprir o seu papel formal, como uma peça numa engrenagem, né? Como diria o Weber, né? Uma racionalidade instrumental, uma racionalidade mecânica, e os indivíduos fazendo parte dela na verdade, como objetos, né? Esse é um dos elementos da nossa dominação, né? De nós sermos dominados por uma racionalidade que deveria nos libertar, nos emancipar, né? Como escapar disso, né? Não tem uma fórmula, é tudo muito difícil, mas um indício é justamente se preocupar em fazer a leitura contextual, os elementos do mundo social e cultural que estão à nossa volta, como vocês manifestaram, né? Muitos alunos vêm sem ler o texto, né? Se você tivesse uma postura simplesmente instrumental, você diria, bom, não tenho nada com isso, eu vou avaliar, vou dar minha nota, se ele reprovar o problema dele, eu estou fazendo a minha parte, estou sendo pago para isso e ponto final. Na medida em que vocês se preocupam com isso, o que fazer, como que a gente pode tentar resolver esse problema sem perder o aluno, mas ao mesmo tempo valorizando o curso, quer dizer, isso se comportar como sujeito, né? Ir além do que está pré-determinado na parte formal, instrumental dessa organização que é o curso, né? Então, veja como sempre é possível relacionar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia com esses temas e essas questões que estão sendo propostas pela sociologia organizacional. Bom, acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Inclusive, a coordenação me falou da possibilidade, não sei se vai se efetivar, de eu ir a um ou outro polo, fazer uma visita, né? Conversar com os tutores presenciais e com os alunos, né? Quem sabe isso aconteça, senão a gente vai ter outras oportunidades por aqui para ir encaminhando esse processo de aprendizagem. Muito obrigado a todos.
Professor, obrigada ao senhor. De verdade, foi muito bom, assim. Eu digo isso porque para mim foi uma aula, eu trabalho com teoria das organizações, então tudo que o senhor fala faz muito sentido e é muito bom poder escutar, conversar, discutir sobre essas questões. Eu tenho certeza que a maioria dos tutores aqui também deve ter a mesma opinião, porque eu conheço o trabalho de alguns deles, as linhas de pesquisa de alguns deles, e eu sei que eles trabalham nessa linha também, então eu tenho certeza que foi muito prazeroso para a gente escutar a sua aula para a gente, né? Então, eu queria também agradecer e esclarecer que essa questão de visita aos polos está prevista. A única questão de que a gente está defendendo são os recursos que a UAB aí está liberando ou não, né? Mas eu espero que eles sejam liberados porque realmente é muito importante essa participação. Espero que o professor possa ir num dos polos e conversar com eles pessoalmente. E eu vou fazer uma agenda depois com os tutores e com o senhor para a gente ter mais alguns momentos desses de conversa e no andamento do curso ver o que está acontecendo e o que a gente pode esclarecer para o que vier daqui para frente. Mas de toda forma eu agradeço muito, foi muito interessante e prazeroso ter essa conversa agora, mesmo que essa distância seja inibidora, para mim ainda apesar de eu estar algum tempo já trabalhando com vocês aí dessa forma, né? Mas eu sei que ela é um pouco chata, mas mesmo assim o professor conseguiu ultrapassar essas barreiras com a gente, foi muito interessante, por isso eu agradeço em nome de todos e da coordenação do curso e dos tutores todos que participaram, tá certo, professor? Muito obrigada, então, e desculpa estourar aí o tempo, eu falei para o professor que a gente teria mais ou menos 1 hora de conversa, a gente está indo quase para 1 hora e meia, né? Então eu agradeço muito a sua disponibilidade. Obrigada, professor. Um abraço. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma questão para tratar comigo ainda, vocês podem escrever, senão eu vou encerrando a reunião. Por favor, só se manifestem no chat se eu posso encerrar ou não. E se tiver alguma questão específica ainda para tratar comigo, vocês podem tratar agora também, se quiserem. Obrigada, tá, professor? Boa noite para o senhor.